Gente, bora analisar aqui aquele encontro que aconteceu agora há pouco tempo, o encontro do PSB que teve Lula, Alckmin, entre outros esquerdistas e até cantaram o hino internacional socialista, que eu já deixo aqui bem claro para todos os navegantes desse canal. O único cachorro que eu gosto de comer, gente, é cachorro quente, tá? Então bora lá pro vídeo. Antes de começar, eu peço a todos vocês que se inscrevam, compartilhem, dê o seu like e comente. E, gente, fique comigo até o final, porque não foi só o hino internacional socialista que aconteceu ali, não. Teve algumas falas do Lula que eu quero analisar aqui com vocês, que demonstram exatamente no que ele quer transformar o nosso país. Aí vai de você concordar ou não. Por isso que eu quero que vocês comentem, porque eu quero saber se vocês concordam com todos os projetos maravilhindos de Alckmin e Lula que cantaram o hino do Internacional Socialista. Pessoal, eu anotei alguns tópicos aqui que eu acho importante, tá? Que, gente, é sensacional a cara de pau desses caras, mas vamos lá. Primeiro, ele diz que o povo vai elegê-lo porque o Brasil está precisando deles. O cara tem certeza disso? Ele vive num mundo paralelo? Acorda, né, Alice? Mas vamos lá para o segundo tópico. Vamos consertar esse país. 3, vamos reduzir a inflação. 4, vamos aumentar o salário mínimo. 5, provar que o pequeno e médio agricultor vão viver dignamente com o resultado do seu trabalho. 6, e se for necessário, o governo vai estabelecer preço mínimo, regular o preço dos produtos no nosso país, né? 7 e último tópico. E se necessário, vamos comprar do pequeno agricultor para distribuir nas escolas. Que coisa linda, fofa, mas eu quero que vocês fiquem até o final, porque eu vou explicar como todos esses tópicos aqui, todas essas falas do Lula, não vão levar o Brasil para evolução, tá? Mas sim para involução, e vou mostrar com fatos, porque contra fatos, meu bem, não há argumentos. O primeiro tópico já é assim uma comédia, né, gente? Vamos consertar esse país. Como que uma personalidade política que participou de vários escândalos dentro do nosso país, como o mensalão que pagava uma mesada para os deputados, ali o pessoal da política, né, para poder passar projetos de interesses, né, desse pessoal da esquerda, acha que nós vamos acreditar numa coisa dessa, gente? Só a pessoa que está fora totalmente da realidade do nosso país que consegue acreditar que o cara que destruiu vai consertar. É a mesma coisa de um cara chegar aqui na tua casa, quebrar a tua casa inteira e falar assim, olha, fica tranquilo, tá? Você tá morando na rua aí, tá todo ferrado, mas eu vou te ajudar. Eu quebrei tua casa, tirei, né, a sua house aí, mas não tem problema não. Eu vou ajudar você. Você vai acreditar, gente? Você vai acreditar? Eu acho que não, né? Não podemos esquecer, né, gente? Eu gosto de lembrar, não tô aqui querendo ser fermento de malícia, mas eu gosto de lembrar, eu gosto de ir no passado para não cometer o erro no presente, né? A gente deve lembrar que, lembra aqueles repasses, né, que a Odebrecht fez aí para as contas do Lula, que mostraram aí uma planilha que o Lula parece que era chamado de amigo. E pasmem, o amigo da planilha recebeu aí uma bagatela de 15 milhões. Eu acho que dava para matar uma parte da fome, né, aqui no Brasil, né, Thalíria Petroni, né, pessoal da esquerda, Samia Bonfim, Boulos, entre outros aí da turminha. Acho que já dava para, né, matar a fome do pessoal. O que vocês acham? Agora vamos para o segundo tópico que eu acho muito interessante, que é vamos aumentar o salário mínimo. Aquele discurso sedutor para laçar o trabalhador, o cara que quer, claro, ter uma dignidade na vida, ganhar mais, né, receber um salário maior. Só que, gente, chega aqui, vamos falar a verdade. Esse lance de aumentar o salário mínimo, mesmo que ele consiga fazer isso é uma sedução barata, gente. Vocês já notaram que toda vez quando o salário mínimo aumenta o gás, aumenta a gasolina, aumenta a luz, aumenta tudo. Gente, é um equilíbrio. Na verdade, o salário não aumentou, só está sendo equilibrado com o aumento do gás de cozinha, com o aumento da passagem e por aí vai. Então, isso é sedução barata. Não me surpreende que Lulinha falou uma coisa dessa, né? O terceiro tópico, eu parei para pensar, eu dei uma analisada, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas bora lá, né? O terceiro tópico é bem interessante, que é o seguinte: provar que o pequeno e o médio agricultor vão viver dignamente com o resultado do seu trabalho. Aí eu paro e penso assim, né?
Quem são esses pequenos agricultores? Será que são aqueles que são braço forte do Lula? Aquele pessoalzinho que invade propriedade privada e toma para si uma coisa que nunca foi sua? Não sei, o que vocês acham? Coloquem nos comentários que eu quero saber se vocês estão aí na mesma ligação que eu, no mesmo pensamento. Porque assim, né, gente, vamos botar as cartas na mesa. Na época do governo Lula, os agricultores que se beneficiaram foi esse pessoalzinho aí do boné vermelho com uma escrita verde que adora a propriedade alheia, não gosta, né, de trabalhar, comprar sua terra, né, eles gostam de invadir, o negócio é invadir, né? Então, assim, quem se beneficiou foi esse povo aí que é, sim, braço forte de Luiz Inácio Lula. Agora, minha gente, e essa parte do discurso que o Lula fala que vai regular os preços? Minha gente, onde que isso deu certo? Em lugar nenhum. Temos o exemplo aí da Argentina, que tentou regular os preços, né? O preço de mais de 100 produtos em seu país para conter a inflação, mas assim, não deu certo. Gente, uma pequena pesquisa no Google, vocês vão ver que esse projeto que aconteceu na Argentina foi por água abaixo, porque nunca dá certo. E por que não dá certo? Porque, na verdade, quando começa a regular o preço de certos produtos, ele não combate o problema essencial, a raiz do problema que levou à inflação. Somente uma de suas consequências, que é o aumento dos preços. Somente isso. Por isso que nunca dá certo, gente. Porque eles não vão na raiz do problema, eles não vão na essência. Eles só querem passar um pano ali para o povo ver e acreditar que eles estão fazendo alguma coisa ou que aquilo vai dar certo e bater palma para uma coisa totalmente ilusória. O que eles querem, na verdade, é transformar todo o povo brasileiro totalmente iguais, igualmente pobres, socializar terras, porque essa é a grande realidade. Foi isso que aconteceu, né, em outros locais, em outras épocas, com essa mesma ideologia, cantando esse mesmo hino internacional socialista. Nesses locais, nessas histórias, a gente encontra relatos onde essas pessoas que abraçam essa causa, eles socializavam terras, todas as pessoas ficaram totalmente iguais, igualmente pobres, miseráveis, sem ter o que comer. Muitas pessoas foram expulsas de suas terras por não aceitar essa socialização, ou seja, você tem uma fazenda, os caras chegam lá, né? Por exemplo, aqui na nossa atualidade, o braço forte de Lula chega lá, toma a terra dessa pessoa e pega os seus socialistas e colocam ali dentro para trabalhar em favor do Estado. E no final, gente, através da história passada, a gente vê que essas próprias pessoas que lutaram para tirar as terras daquelas que compraram as terras acabam se tornando tão miseráveis quanto. Então, é um tipo de ideia, é um tipo de formação política que não dá certo. E se você pesquisar sobre a história do hino internacional socialista, você vai encontrar uma história bem interessante que chega a dar arrepios, tá? Pela semelhança do que pode estar ocorrendo aqui no Brasil. Esse hino, gente, ele na verdade não era uma música, ele era um poema, uma poesia, que foi escrita por um cara que eu não sei pronunciar o nome. E depois de anos pegaram esse poema, essa poesia e transformaram em um hino. E esses socialistas começaram a cantar esses hinos em locais políticos, né, dentro de uma câmara, enfim, em locais importantes para a política. E as pessoas que na época eram socialistas começaram a difundir esse hino em todos os locais do mundo possíveis. E aí, galera, eles foram tocando esse hino, por exemplo, hoje aqui na rua, amanhã numa reunião, daqui a pouco o hino já estava entrando num parlamento, até que tiveram essa revolução que começou basicamente em 1917, que culminou aí na União Soviética, né? Em toda essa história que a gente conhece, que tem a história do Holodomor, né? Que o pessoalzinho aí do PSB não conta essa história, né? Poderia contar a história do Holodomor, seria interessante as pessoas saberem as estratégias que os comunistas, os socialistas usaram contra os fazendeiros da Ucrânia e acabaram levando aquele povo a uma inanição, assim,
parece coisa de filme, gente, nem parece real quando você começa a ler a história. Então, eles começaram assim. E eu me arrepio só de ler essa história do hino internacional socialista, porque é muito parecido, muito semelhante com o que começou a ocorrer aqui no Brasil. Hoje, esse hino tá tocando aí no encontro do PSB. Aí vai, né? É um encontro deles, eles tocam lá. O que seria correto era tocar o hino nacional, o hino do nosso país, mas tudo bem. Mas amanhã, vocês já pensaram se esse hino tocar num parlamento, né, numa Câmara dos Deputados? Isso pode ocorrer. E se isso começar a ocorrer, a gente tem que ficar com os olhos bem abertos, porque é um grande indício de que a história da União Soviética está se repetindo dentro do nosso país. Olavo de Carvalho já falava sobre o Foro de São Paulo e já dizia para a gente o seguinte, que o sonho deles é tomar a América Latina. E eles estão trabalhando arduamente para isso. E o Brasil é a galinha dos ovos de ouro. Não se esqueçam disso. E as metas, né, os projetos que esses caras seguem, é interessante quando você começa a ler a história, porque não muda, gente. Eles não são muito inteligentes, muito criativos, então não muda. Então a gente começa a ter uma ideia a partir do momento que começamos a estudar sobre esse assunto. Então, são as mesmas metas para se chegar no mesmo lugar. A única diferença que pode acabar culminando em algo muito pior, é que hoje nós temos tecnologias avançadíssimas que poderia sim ser um braço forte desse pessoal para o controle total da população. E uma das metas é acabar, aniquilar com o capitalismo malvadão, levando a quebra, né, do indivíduo ter essa capacidade de capital, né, essa capacidade de compra, porque somente quebrando o capital, somente quebrando a economia, toda a população fica dependente do Estado, que quando chega nesse ponto será chamado de pai. Então, galera, se você, como eu, não gosta de comidas exóticas, né? Comer um grilo, uma aranha, ou comer um bicho meio estranho, assim, que a gente não está muito acostumado, eu penso que vocês deveriam refletir sobre esse assunto, este hino sendo tocado aqui no nosso país, porque, como eu disse no início desse vídeo, o único cachorro que eu gosto de comer é o cachorro quente. Ponto final. Não tem história, não tem conversa comigo, não dá pra mim. Não sei pra vocês. Então coloquem aí nos comentários, pois eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, me sigam no Instagram, me sigam no Twitter. Os links, galera, estão todos na descrição desse vídeo. Eu estou esperando vocês lá. Então é isso, meu povo. Até o próximo vídeo.